Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos estar se meditando na palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus, capítulo 25, no seu versículo 14, onde fala, o sermão continua a parábola dos 10 talentos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor para ganharmos tempo? Mateus 25, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido o que receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos, negociou e ganhou também outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o servo daquele o senhor daquele servo. Um pouco alto aqui, vou abaixar. Louvado seja Deus. Da mesma sorte que recebeu 2 talentos, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem, está servo, bom fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu servo: bem, disse o seu senhor, bem está, bom, fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 24. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Ou seja, ele entregou, né? Que recebeu 1. Mas respondeu, porém, o seu senhor e disse: servo mau, negligente, servo mau, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando lhe viesse, receberia o que é meu com juro. Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois qualquer que tiver será dado, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, servo inútil, nas trevas exterior,
Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, está aqui uma palavra da parte de Deus, uma palavra conhecida de muitos servos de Deus, de muitos irmãos, que é pregada nas igrejas, nas congregações. Meu amado, queridos irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida, onde fala o sermão, continua a parábola dos 10 talentos. Nós sabemos, irmão, que aquele servo, né, que o seu senhor, né, e é como aqui está dizendo no 14, porque este também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seu servo, entregou-lhe os seus bens. E a cada um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos. E o outro que ganhou 5 talentos, foi lá e granjeou outro mais 5 talentos. E o outro que ganhou, fez da mesma forma. Pegou os 2 talentos que tinha ganhado e foi granjeou. Louvado seja Deus. E quando aquele outro servo mau ganhou 1 talento, e ele pegou, em vez de ele multiplicar, foi o que ele fez, irmão? Ele foi esconder o dinheiro do seu senhor, ou seja, o seu talento que Deus tinha dado a ele. Ele foi um servo mau, um servo negligente. Ele não colheu, ele não fosse granjear mais talento. Em vez de ele granjear, como fez aqueles outros 2 servos, ele pegou, receoso, né? Cavou a terra e ali escondeu o seu talento que tinha ganhado. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando o seu senhor chegou para ajustar conta com seus trabalhadores, e a Bíblia vai dizer que aqueles 5 outros talentos, aqueles servos, se aproximou do seu mestre e disse: Senhor, eu ganhaste 5 talentos, e agora eu ganhaste mais 5 talentos. Tome aqui outro mais 5 talentos que eu ganhei. E aí o Senhor disse ao seu servo: bom foste fiel, servo, né? Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquele outro também que ganhaste talento se aproximou do seu senhor e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos e agora ganhei mais 2 talentos. Toma aqui o que é teu. E ali o Senhor disse: bom servo, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E aquele servo mau, que ganhou 1 talento, irmão, em vez de ele granjear, fazer como os outros fizeram, ele pegou, escondeu o dinheiro do seu senhor, escondeu o talento. Ele não granjeaste o talento que Deus tinha dado a ele. Aí o seu senhor disse: servo mau, negligente, por que tu não foste, colocaste o meu dinheiro no banqueiro, para que eu, quando voltaste, me deste ele em juro? Por que agora você fizeste isto? Escondeu o dinheiro do seu senhor e cavou. Agora, o que terá muito, terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi o que Deus quer dizer com isso, com essa parábola? Tem muitas pessoas, irmão, que Deus dá algo para ele fazer e ele não quer ser fiel naquilo que Deus deu a ele. Deus manda ele fazer a obra, ele não quer. Deus fala: meu filho, faça a minha vontade, fala a minha palavra, prega a minha palavra, ide por todo mundo, levai meu evangelho, granjeia o teu dom que eu te dei. Se Deus lhe deu um dom de orar, irmão, seja fiel naquilo que Deus lhe deu. Ore pelas pessoas. Se Deus lhe deu um dom de profetizar, profetize na vida das pessoas. Se Deus lhe deu um dom, irmão, de pregar a palavra, pregue a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, meu, o que eu entendo com isso aqui, nós temos que ser fiel a Deus em tudo, irmão, em todo gesto e maneira. Se Deus lhe deu algo para você fazer,
Faça, porque Deus vai te abençoar, irmão. Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. Louvado seja Deus. E aquele servo, ele não foi fiel. Ele deixou o inimigo colocar no coração dele. E ele foi lá, cavou a terra e escondeu o seu talento. Ele não quis colocar o seu dinheiro no banqueiro para que rendesse. O que quer dizer o banqueiro, irmão? É você sair para granjear, você ia multiplicar. Então Deus quis dizer o que com ele, isso com essa parábola, irmão? Que nós temos que granjear o dom que Deus te deu. Se Deus te deu algo para você fazer na casa de Deus, não só na casa de Deus, irmão. Você tem que pregar, não é só dentro de 4 paredes, não. Você tem que pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Aonde Deus te mandar, vai, leve a palavra do Senhor. Não fique receoso como aquele homem pegou o dinheiro do seu senhor, ele não granjeaste, ele foi, escondeu, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o seu senhor voltou de viagem, que foi perguntar a eles, foi, fazer a conta, ele logo chegou para o seu senhor e disse: Senhor, tome aqui o dom que tu me deste. Eu não granjeei, eu escondi. Eu sei que tu é homem rigoroso, que semeia onde não tem e ceifa aonde não colheste. Então, o que eu entendo com isso, irmão? Deus, ele conhece você, meu irmão, por dentro e por fora. Quando ele não vai ter desculpa, irmão, naquele grande dia. Não terá desculpa, Senhor, porque eu não fiz a obra, porque o irmão não deixou eu fazer, fulano não deixou, Betano, Ciclano, meu querido, o que Deus lhe deu para você fazer, é você que tem que fazer. Deus não vai querer desculpa não, meu irmão. Deus vai cobrar de mim e de você, se não fizer a obra de Deus. Então Deus me colocou responsabilidade, irmão. Deus me colocou uma responsabilidade de ter um ministério. Eu estava em Santo Amaro, eu vim para Camaçari, eu estava com a obra lá em Santo Amaro, eu fechei o ministério, não é porque eu não tinha possibilidade de manter, não, porque eu não tinha pessoas para me apoiar, obreiro que me ajudasse ali naquele trabalho, porque a Bíblia diz que a obra é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então eu decidi fechar ali por um pouco de tempo, mas não é que eu vou deixar o ministério fechado não, irmão. Eu vou assim dar início no ministério que Deus me entregou nas minhas mãos, e eu não vou temer. Eu sei que vai ter levante, vai ter, pessoas querendo se levantar, mas eu não estou nem aí, irmão, porque se Deus me chamou, Ele garante a minha vitória. Não adianta o diabo se levantar, não adianta o inimigo querer botar a palavra para eu querer desistir, porque se Deus me deu, eu tenho que levar o que Deus me deu. Pode ter na certeza, meu irmão, Deus me deu, eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Não vou ser fiel ao homem não, porque o homem não tem nada para me dar. Então eu tenho que fazer o que Deus me deu. Ainda que seja pequeno, um dom que Deus me deu, mas esse pequeno vai se tornar grande, porque Deus, ele tem compromisso, não é com aqueles grandão não, Deus tem compromisso com aquele servo fiel, temente a Ele, que se desvia-se do mal, que faz a obra de Deus, não por dinheiro, porque muitos estão pregando o evangelho, irmão, por dinheiro, muitos estão pregando a palavra por dinheiro. Mas a palavra do Senhor diz o quê? De graça recebeste, de graça dai. Então o que eu recebi de graça, eu vou dividir com o povo lá fora, com as pessoas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Então eu estou aqui na minha residência, louvado seja Deus, gravando essa live para mostrar para os irmãos que Deus, Ele me levantou para fazer a diferença aqui nessa terra. Seja lá onde for, onde Deus me enviar, irmão, eu vou fazer a obra de Deus. Se levante quem for, mas a Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, meu irmão. Então eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não o que o homem quer, não a minha própria vontade, mas eu tenho que fazer
a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que aqueles homens, eles fizeram a vontade de Deus. Eles granjearam o dom que Deus deu a ele. Ele não foi desobediente à palavra do Senhor. Ele chegou lá e disse: meu pai, tu me deste 5 talentos, agora eu granjeei mais 5 talentos, agora eu estou com mais 10 talentos, agora eu multipliquei por 10. O que eu entendo com isso? Que Deus quer que eu e você, irmão, faça a mesma palavra acontecer. Nós temos que granjear, irmão. Nós temos que ser fiel a Deus. Se Deus lhe deu algo para você fazer, meu irmão, faça. Porque operando Deus, quem impedirá, meu irmão? Operando Deus, irmão, na minha vida e na sua, ninguém poderá impedir. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 43, versículo 12 ao 13, ele diz: antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá, meu irmão? Porque se Deus lhe chamou, Ele garante a minha e a sua vitória. Então esta palavra, irmão, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, é mais cortante, penetrante de qualquer uma espada de 2 gumes. Então esta palavra de Deus não volta vazia, irmão. Ela vai fazer aquilo que Ele apraz. Então pegue firme, irmão. Se Deus lhe deu algo para você fazer, faça. Não temas o inimigo, porque operando Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Se Deus lhe deu algo para você fazer, faça. Porque seja fiel. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, meu irmão, se Deus lhe chamou para a obra, faça a obra de Deus, irmão. Não olhe nem para a direita, não olhe para um lado e não olhe para o outro, mas olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que peleja a minha causa. É Ele que peleja as nossas causas. Essa peleja não é minha. Esta peleja não é sua. Mas essa peleja, ela é de Deus. Então tome posse desta palavra, porque Deus está falando com você através desta live, que estou aqui agora pregando esta palavra, ministrando esta palavra, porque eu sei que essa palavra não vai ficar em vão, porque a palavra de Deus diz que Ele não voltará para ela vazia, mas vai fazer aquilo que Ele apraz. Então, meu irmão, esta é a palavra que Deus tem me dado na minha casa, para assim fazer essa meditação. Eu creio que Deus está falando com você através desta live, através desta palavra, porque a palavra de Deus não voltará vazia, mas vai fazer aquilo que Ele apraz. E a Bíblia vai relatar aqui deste jovem que ganhou 5 talentos. E ali ele disse: Senhor, tu me deste 5 talentos, toma aqui mais 5 talentos que eu ganhei. E o servo disse ao seu senhor: ganhei mais 5, multipliquei para 10. E o servo e o seu senhor disse: bom, forte, fieste, bom servo, entra no gozo do teu senhor. Então ele foi feliz. Ele ganhou a salvação, irmão. Ele teve a salvação dele. Ele entrou no gozo. O que é o gozo, irmão? Ó, no reino celestiais, nas mansões celestiais. Ele teve a salvação dele garantida, porque ele foi fiel a Deus, naquilo que Deus tinha entregado a ele. Ele negociou, né, com aqueles outros 5 talentos e ganhaste mais 5 talentos.
e multiplicou por 10. Então ele ali teve a salvação dele garantida. A mesma coisa o outro também, que o seu senhor disse: vem cá, servo, tome aqui 2 talentos. Aí ele foi negociar-te com aqueles 2 talentos e ganhou mais 2 talentos. E ali ele, quando o servo, seu senhor chegou, perguntou a ele: de onde vieste? Ele disse: meu senhor, aqui ganhei mais 2 talentos, tu me deste 2, agora granjeei mais 2 talentos. E aí o seu senhor disse: bom, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu senhor. Então estes 2 irmãos foi fiel. Eles ganharam o reino da glória, porque ele foi fiel naquilo que Deus entregaste a ele. E ele teve a salvação dele garantida. Mas aquele outro servos que tinha ganhado 1 talento, em vez de ele negociar, ele chegou, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E quando ele voltou, o seu senhor perguntou a ele: vem cá, servo, cadê 1 talento que eu te dei? Ele: senhor, eu fui, cavei a terra, escondi, eu não negociei não, eu estava receoso, eu sei que tu és homem severo, semeia onde não semeaste, né? E planta aonde não plantaste. Aí ele disse: você sabe de tudo isso, né, rapaz? E por que você não colocou meu dinheiro no banqueiro, para que quando eu vieste, o meu dinheiro foste e rendeste? Agora tu vais ser lançado nas trevas exteriores. Ali está o seu lugar reservado. Então pegou aquele homem, lançou ele nas trevas exteriores. E ali, meu irmão, ele começou a gritar, a pedir socorro, mas não teve como tirar ele dali. Porque, irmão, ele não foi fiel a Deus. Ele não foi fiel à palavra de Deus. Ele foi rebelde à palavra do Senhor. Assim tem muitas pessoas que é assim, irmão. Tá na casa de Deus, Deus dá um talento, só quer ficar na igreja, ali sentado nos bancos, não levanta para dar uma palavra. O irmão manda ele dar uma palavra, ele não der, tem vergonha, fica com receio. Eu não sei pregar, eu não sei louvar, meu irmão. Ninguém nasceu sabendo, não. Deus, ele te deu porque ele confia em você. Ele confia no seu tato. Deus, quando ele chama, ele garante a vitória, meu irmão. Deus, ele te chamou como soldado valente. Deus diz que os covardes voltem e os valentes avancem. O que foi que Deus disse para Gideão? Gideão, pega os 300 homens e vai para a guerra. O que foi que ele fez? Ele pegou, levou aqueles homens no ribeiro de água, e ali Deus mandaste que Abraão fosse para a guerra. E ali, aquela multidão de gente, e ali Deus falou com Abraão, falou com Gideão: Gideão, este povo que está com você é demais, esse povo é muito, eu não quero essa grande multidão, eu tenho compromisso com os poucos. Olha a palavra como está vindo, olha como Deus está me dando a palavra certa, porque Deus, ele tem compromisso, irmão, não é com multidão não. Deus, ele quer salvar a humanidade quer, mas a Bíblia diz que nem todos receberam, nem todos deixou Deus fazer a obra, irmão. E o que acontece? Deus agora chamou Abraão, a Gideão, e mandou que ele fosse provar aqueles homens, leva para o ribeiro de água. E quando chegando lá, Deus disse: falou, Gideão, estes homens é muito para ir para a guerra. Eles vão se gloriar, vão dizer que ele ganhará a guerra porque eles são muitos. Eu agora vou mandar você para o ribeiro de água. Vai para o ribeiro de água que eu vou lhe mostrar quem vai para a guerra e quem não vai para a guerra. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus mandou que Abraão, ou se eu estou falando Abraão, é Gideão, né? Gideão, estou trocando a palavra, mas é Gideão. E ali Deus mandou que ele levasse aqueles homens, e ali Deus disse: este daqui vai para a guerra, e este não vai.
Eu vou lhe dizer, a Bíblia diz que foi 32 mil pessoas, irmão. 32 mil homens que foi para a guerra. Mas só que Deus não quis aquele povo. 32 mil homens. Isso é o mistério de Deus. 32 mil homens. E foi para a guerra, mas Deus disse, não. Eu vou provar aqueles que vão para a guerra e aqueles que não vai. O que é que acontece, irmão? Deus ali mandou que Gideão levasse os homens para o ribeiro de água. E naquele ribeiro de água, irmão, Deus fez a prova. Quem ia para a guerra e aqueles que não iam para a guerra. E ali que Deus fez. Mandou baixar e beber água. E a Bíblia vai dizer que uns baixaram como cão, bebendo água, e não olhava para os seus inimigos que vinha. Aí Deus disse, esse daí separa a parte, porque eles daí estão desapercebidos, eles estão bebendo água como um cão, ele não está segurando as armas, então eles bebem água assim, com a boca abaixada, como faz um cão. Aí Deus disse, esse daí está fora, eu não quero não, Gideão, eu quero esses homens daí, estão despreparados para ir para a minha guerra. E ali Deus mandou novamente Abraão, né, Gideão levar novamente. E ali Gideão obedeceu a palavra de Deus, porque é assim, irmão. Você tem que obedecer a Deus, rapaz. Não é esse negócio, porque Deus mandou, eu vou de novo, meu amigo. Deus fez 3 testes, 3 etapas. Porque às vezes a gente quer as coisas logo, do nosso jeito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Porque você quer fazer de uma maneira e Deus quer fazer de outra. Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Então aquele povo ali, ele ia se gloriar. Eles iam dizer, nós ganhamos a guerra porque nós somos muitos. Mas Deus disse, não, quero essa multidão. Eu quero 300 homens. E ali Deus disse, esses 300 que eu quero, Gideão, que você vai para a guerra. Com esses 300 que eu vou vencer os midianitas e os amalequitas. Aí Gideão olhou e disse, Senhor, com esses 300, a multidão é grande, o monte, os amalequitas são grandes, vem homem de todos os lugares, do monte Seir, do monte, né, Moabe, vem gente de todos os lugares. Como é que a gente vai vencer essa grande multidão que vem contra nós? Mas Deus disse, Gideão, é com esses 300 que você vai para a guerra. É com esses aí que você vai ganhar, vai vencer essa guerra. Porque esta peleja não é sua, esta peleja é minha, diz o Senhor. E Deus falou com Gideão poderosamente. E Gideão ali, irmão, confiou na palavra do Senhor e mandou que pegasse provisões nas mãos, pegasse provisões e cercasse aquele monte. E ali foi para a guerra. E a Bíblia vai dizer, irmão, que aqueles homens, Deus fez eles se assombrarem. E Deus mandou cercar, né? Cercar ali o arraial dos amalequitas. E ali Deus, fez o assombro. Mandou que eles tocassem a buzina. Foi 300 homens, cada um com as armas nas mãos. Cada um bebia água, e vigiando, Aí Deus disse, é com esses 300 homens que estão bebendo água, com as armas na mão, vigilante, é esses, Abraão, é esse Gideão que você vai para a guerra. E Gideão ali, ele confiou na palavra do Senhor. Mas no princípio ele murmurou, ele disse, Senhor, como é que pode? Essa grande multidão que vem contra nós, como nós vai vencer? Se nós somos 300 homens? Aí o Senhor disse, Abraão, é com esses 300 que você vai vencer a guerra, porque esta peleja não é sua, esta peleja é minha. Louvado seja Deus. Deus fala com você também por essa live, irmão. Esta peleja não é minha, esta peleja é de Deus. É com poucos homens que você vai vencer essa guerra, porque o nosso Deus não é Deus para mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir com a sua palavra. E a Bíblia vai dizer, irmão, que aqueles homens foi para a guerra, Gideão, e venceu os midianitas e os amalequitas. Foram surpresos e Deus fez com que eles se assombrassem e ali mataram
um contra os outros, eles se mataram um contra os outros, porque Deus fez a obra e ele ali venceu a guerra, porque essa peleja não foi de Gideão, mas a peleja foi Deus que pelejou aquela peleja para Gideão. E Gideão saiu vitorioso e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então é assim que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, irmão. Não tem mais a afronta do inimigo, porque Deus peleja por você, Deus peleja por nós, e nós vai se calar, porque esta peleja não é nossa, mas essa peleja, ela é de Deus. Então, meu irmão, pegue esta palavra, porque o nosso Deus, ele é Deus de já, e ele opera como ele quer. Quando você pensa que Deus vem pelo um lado, Deus vem pelo outro. Deus sabe como ele trabalhar, meu irmão. Deus não trabalha como nós quer. O agir não é nosso, o agir é de Deus. Então ele vai pelejar por você, ele vai pelejar por mim, porque ele é Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, tome posse desta palavra, porque esta palavra é poderosa, ela é viva e eficaz, e é mais cortante e penetrante de qualquer uma espada de dois gumes. E ali Gideão saiu vitorioso, alegre, porque Deus tinha pelejado aquela peleja, e o povo saiu glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, pega esta palavra, porque esta palavra, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta na direita, na esquerda, na divisa, e não há criatura que não seja manifesta através desta mesma palavra a qual estou aqui pregando nesta live. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, vai ficar aqui esta rápida mensagem. Louvado seja Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos assim fazer uma breve oração em agradecimento a esta live em nome do Senhor Jesus. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar em agradecimento a essa palavra. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, neste momento de oração, eu entro na tua santa e gloriosa presença. Quero te agradecer, meu Pai, por esta palavra, a qual o Senhor tem me dado aqui, meu Pai, para se transmitir, Pai, por esta live. Meu Deus, essa pessoa que está ouvindo esta live, que vai ouvir na sua casa, no seu lar, meu Pai, que venha ser edificado através desta live, assim, meu Pai, a qual o Senhor me deu aqui na minha residência. Pai querido, Pai santo, meu Deus, me capacita, meu Deus, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, minhas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, me capacita, me usa para que eu venha fazer mais live, Pai, para assim, meu Deus, fortalecer as pessoas que estão precisando de ouvir esta palavra, Pai santo, Pai amado, Pai querido. Eu quero te agradecer, meu Pai, por esta mensagem poderosa, a qual o Senhor me deu aqui, Pai, no livro de Mateus 25, 14, onde fala da parábola dos 10 talentos, meu Pai, que a um o Senhor deu 5 talentos, e a outro o Senhor deu 2, e a outro o Senhor deu 1. Pai, aquele que ganhou 5, ele granjeou 5 talentos, ganhou mais 10. Ah, Pai, ganhou mais 5, formou 10. E aquele que ganhou 2 talentos, granjeaste mais 2 talentos e ganhou mais 2 talentos. E aquele que ganhou 1 talento, ele receoso, com medo, pegou e cavou e jogou na terra. E ali o Senhor, quando vieste, veio e falou com ele: cadê o talento que eu te dei? Ele: Senhor, eu não fui fiel ao Senhor, eu joguei fora, eu não granjeei. E ali o Senhor disse a ele: rapaz, porque tu não colocaste o meu dinheiro no banqueiro, você fosse rebelde à minha palavra, agora você será lançado no fogo, aonde haverá choro e ranger de dente. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, Pai,
aleluia, foi lançado no fogo, porque ele não foi fiel à tua palavra. Pai Santo, Pai querido, graça eu te dou, meu Pai, por o Senhor ter me dado este talento de pregoar a tua palavra. Meu Deus, me capacita, meu Deus, me usa para que eu possa, aleluia, fazer a tua obra. Capacita a minha vida, Pai, me usa como canal de bênção. Meu Deus, que eu não venha fazer a minha própria vontade, mas que eu venha fazer a tua poderosa vontade, Pai. Pai, me capacita, me usa para fazer a diferença aqui nessa terra, meu Deus. Me usa como canal de bênção, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus em Cristo me abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai? Te agradeço por esta palavra, por esta live, em nome do Senhor Jesus. E que Deus em Cristo nos dê a noite maravilhosa, em nome de Jesus. Então, meu irmão, está encerrada esta live. Peço a você que vai ouvir na sua casa, na sua residência, que você pegue esta palavra, irmão, e bote no seu coração, como o salmista Davi diz: escondi a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Então, meu irmão, tome posse desta palavra, não seja só ouvinte, mas seja praticante desta palavra, porque esta palavra é poderosa para salvar a sua alma. Então tome posse desta palavra e desta live, a qual Deus me deu aqui agora na minha residência. E que Deus em Cristo continue te abençoando e nos dê a noite maravilhosa e um sono tranquilo. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Fica com Deus. Amém.